E aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos para um First Down muito especial. Hoje a gente vai falar de futebol americano no Brasil. Aproveitando que a parte mais importante da temporada acabou de começar, os playoffs, eu vou falar um pouco aqui do que está acontecendo no futebol americano nacional, que afinal é esse o objetivo aqui do canal, é levar o futebol americano de uma vez por todas para o Brasil. Então isso não teria nenhum sentido se eu não falasse do futebol americano no Brasil. Primeiramente, um anúncio muito importante. Se você participa ou está pensando em participar da minha promoção do Super Bowl, fica de olho aqui. A gente decidiu estender o tempo que vocês têm para mandar a foto e completar o quiz. Agora é até 20 de novembro. Eu vou postar isso no Instagram também, para ficar mais claro para todo mundo, mas vocês vão ter esses 20 dias extras aí para completar o quiz e mandar a sua foto. E sim, só 10 dias para conseguir retweet no Twitter. Bom, então vamos falar de futebol americano nacional. E antes de começar tudo dos playoffs, eu queria muito agradecer o Raim Ferreira, o blog Touchdown, que me ajudou muito em pegar todas essas informações. A gente está fazendo uma parceria muito legal agora. E sem ele eu realmente não teria todo esse acesso às estatísticas dos jogos que eu tô tendo, que eu vou passar para vocês agora. Então entra no site deles, eu vou deixar o link aqui na descrição embaixo. Também vou deixar o link para a página do Facebook. Vai lá, curte a página, que ele está sempre postando coisas muito legais, que vai muito mais a fundo nos assuntos do que eu vou passar para vocês agora. O que eu vou fazer aqui para vocês é trazer um resuminho, mais ou menos um pouquinho de tudo que aconteceu durante essa primeira rodada dos playoffs. Então, vamos que vamos. O primeiro jogo que a gente vai falar foi um jogo muito esperado dos playoffs entre o João Pessoa Spectros e o Recife Mariners. O primeiro tempo terminou 0-0, as defesas estavam jogando muito inspiradas, muitos punts, realmente não teve nada que os dois ataques conseguiram fazer. Só que no segundo tempo, parece que a defesa de Recife cansou e o ataque não conseguiu produzir muito. Os Spectros tiveram 2 touchdowns, um com o Carlos Cox, que foi uma pick six, e outro com o Massu, num passe do Vitor Ramalho, que é wide receiver, mas está atuando como quarterback, porque o quarterback titular, Rodrigo Dantas, está com o tornozelo machucado. Bom, com a vitória, os Spectros seguem firme e forte aí, tentando conseguir o bicampeonato brasileiro. O Timbó Rex ganhou de 12-0 do São José WSI. Os touchdowns foram de Well Garcia, o running back, e do Keith Smith III, num retorno de punt. E o time de Timbó lidando muito com lesão, né? O Bassani, né, que é o quarterback titular, tá machucado. O Drew Hill, que é o quarterback reserva, tá machucado. Então quem acabou atuando como quarterback foi o Ivan Toloni, que também é wide receiver. O Rex deu o troco no WSI, que ganhou deles durante a temporada regular. O terceiro jogo ocorreu entre o Curitiba Crocodiles e o Paraná HP. Foi 11-7 para o time de Curitiba. Foi um jogo de poucos pontos, como já tinha sido previsto, já que a defesa do Paraná é uma das mais difíceis de se ler no Brasil. Foi a terceira vez que esses times se enfrentaram esse ano. No começo, na final do Campeonato Paranaense, o Paraná HP ganhou. Na temporada regular, quem ganhou foi o Curitiba Crocodiles. Então esse jogo nos playoffs serviu de desempate. E que jogo para servir de desempate, né? O Paraná HP começou na frente com um touchdown do running back Bauer, mas os Crocodiles forçaram um safety, depois tiveram um touchdown com o Mullet, running back da seleção brasileira até, e ainda converteram um field goal com o Vinícius. Os Crocodiles vão pegar o Timbó Rex na próxima rodada. Eles que trouxeram uma variação pro ataque nessa temporada, e essa variação tem um nome, chama Drew Banks, que era o quarterback dos Recife Mariners ano passado. Ele também fazia parte da seleção americana de futebol americano, mas como wide receiver. Com isso, eles adicionaram uma ameaça aérea para o seu ataque que era um pouco unidimensional pro lado de ser muito terrestre. Mas mesmo assim, o diferencial do jogo ainda foi o jogo terrestre com o touchdown do Mullet. O quarto jogo agora foi Flamengo Futebol Americano contra Botafogo Reptiles. Acabou 41-26 pro Flamengo. O Flamengo, que teve uma média de 7 touchdowns por jogo na temporada regular, começou atrás no placar. O Botafogo saiu na frente e o primeiro tempo terminou bem equilibrado, 14-13 pro Flamengo. Só que mais pra parte final do jogo, o Flamengo se soltou, marcou 3 touchdowns seguidos, com o Florencio, o Yolando Spratt e o Gabriel Curti. O Botafogo até chegou a diminuir a diferença no final com um touchdown, mas não adiantou muito. O Flamengo segue invicto e segue nos playoffs. Bom, Cuiabá Arsenal 31, Goiânia Rednecks 10. Esse jogo ocorreu com os portões fechados. O Arsenal, que teve a melhor média de público na temporada regular, não pôde contar com a sua torcida no primeiro jogo dos playoffs. Bom, o primeiro tempo terminou 24-2 pro Arsenal, com a defesa dominando o jogo. O Marcelo, o quarterback titular, passou para 2 touchdowns e com o jogo já bem encaminhado, o head coach, o KJ, resolveu tirar ele e botar o quarterback reserva Daniel Pereira, que também passou para 2 touchdowns.
Destaque para o Brandon Watkins, que é artilheiro do campeonato e teve mais 2 touchdowns nesse jogo. Foi uma partida bem tranquila para o time de Cuiabá. Bom, Ceará Caçadores 57, América Bulls 0. 8 touchdowns no total. 5 touchdowns do quarterback Romário Reis, 2 touchdowns lançados pelo Marlos Reis, irmão do Romário Reis, e ainda teve um retorno de punch. Resultado surpreendente porque os Bulls conseguiram ganhar dos Caçadores na temporada regular. Ninguém imaginou que fosse ser 57-0. Bom, o jogo em si não tem muito o que falar. Foi uma lavada, dá pra ver pelo placar. Mas tem uma história curiosa por trás da partida. Os Bulls têm um linebacker chamado Joe Small, que também dobra como tight end às vezes. Ele é aquele jogador de confiança que quando o jogo tá difícil, bota a bola nele se precisar de um first down ou se precisar de algumas jardas difíceis. Jogador muito técnico com poucos drops. Só que ele acabou não indo pro jogo, e não por lesão ou por qualquer outro motivo que você já tenha ouvido na sua vida inteira. O pessoal do América Bulls simplesmente comprou a passagem do jogador pro dia errado. E claro que isso teve um efeito no placar. Não só porque o jogador é linebacker, isso é uma posição de liderança na defesa, também um tight end muito importante, mas também psicologicamente, porque o pessoal do time vai pensar, um ótimo jogador não vem por causa de um erro. Bom, é isso, os Caçadores passaram fácil e agora pegam o JP Spectros num jogo que vai ser muito bom na final de conferência. Bom, o melhor jogo da primeira rodada dos playoffs foi entre o Vasco da Gama Patriotas e o Vila Velha Tritões. O jogo terminou 43-40 para os Patriotas e o jogo teve nada mais nada menos que 8 viradas no placar. Tirando os primeiros 6 pontos dos Tritões, o jogo nunca mais teve uma diferença de 6 pontos. E faltando 16 segundos para terminar o jogo, o quarterback Daniel Gazelli dos Patriotas correu para um touchdown e virou a partida. Ele foi o destaque do jogo. Além desse touchdown corrido que ganhou a partida, ele teve mais 5 touchdowns aéreos. Bom, e o último jogo foi entre Lusa Lions e Tubarões do Cerrado. O jogo acabou 14-6 e foi uma novela. Basicamente o que aconteceu foi um jogador, o Felipe Marques, do Tubarões do Cerrado, se machucou já no último quarto do jogo e foi levado para o hospital, como mandam as regras. Bom, com a ambulância demorando a voltar para o estádio, os jogadores do Tubarões do Cerrado voltaram para o vestiário e falaram que o time não podia esperar muito mais tempo, porque tinham alugado o ônibus só durante um período de tempo que eles não poderiam mais esperar. Bom, aí deu maior caô, maior problema, ninguém sabia se terminava o jogo, se adiava o jogo, e acabou que o presidente da CBFA, o Guto Souza, disse que tem uma lei lá que diz que se o jogo já passou do terceiro quarto e tem um time na frente, que se por acaso o jogo tiver que acabar ou tiver indefinido, que esse time que está na frente do placar ganha. E é assim que terminou. Lusa Lions passou para a próxima fase. Se você ficou um pouco confuso com a explicação que eu dei, e eu não te culpo, porque foi uma coisa meio maluca mesmo, eu vou deixar o link aqui do blog Touchdown falando especificamente dessa história, que ele tem muito mais detalhe lá e está muito mais bem explicado do que o que eu acabei de fazer. Foi uma bagunça de pensamentos aqui. E é isso. Essa foi a primeira rodada dos playoffs nacionais. Eu tô muito feliz de estar ganhando essa importância toda, do pessoal estar muito interessado nos playoffs nacionais, do que está acontecendo no Brasil. Realmente está muito legal. O esporte está crescendo devagar ainda, mas eu sei que está crescendo, o público está começando a ir mais para os jogos. Queria desejar aqui boa sorte para os times que passaram e boa sorte também para os times que ficaram para trás, que agora podem focar na temporada de 2017, que eu tenho certeza que vai ser melhor que essa temporada agora. Isso tudo que eu falei aqui foi só da Superliga Nacional de Futebol Americano. Tem tantos outros torneios acontecendo. Tem a Liga Nacional, que dá acesso aos times à Superliga Nacional. Tem a Freedom 4 Cup, que é um torneio também de times de futebol americano. Tem a Liga Fluminense de futebol americano e vários outros também. Isso é só um exemplo, só para citar algumas aqui, como exemplos de como o mundo do futebol americano está crescendo no Brasil. Não esquece de ir lá no blog Touchdown para seguir essas histórias que eu contei aqui, só que muito mais a fundo, com muito mais detalhes. Vai na página deles também, curte, porque eles estão sempre postando histórias legais, sempre com placar, muitas vezes transmitindo jogos ao vivo pelo blog Touchdown no Facebook, que é uma coisa rara, os jogos ainda não estão sendo muito transmitidos. Bom, terça-feira tem resumão da semana 8 da NFL, então eu espero vocês aqui. Se você gostou desse vídeo e quer que eu continue falando dos playoffs nacionais, deixe seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal e, claro, me segue em todas essas redes sociais. Eu espero vocês na terça. Um abraço e até lá. Valeu!